Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre uma verdade bastante impactante na Bíblia Sagrada. Vamos abrir livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 28. Dessa forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos, nós vivemos num mundo onde as divisões são várias, as divisões são de todas as maneiras possíveis, são divisões raciais, divisões de classe, divisão de cor. São tantas as divisões que o mundo tenta impor sobre nós, mas a palavra de Deus ela é única, e Jesus ele vai dizer que não há divisão, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Esta é a unidade que Jesus veio trazer ao mundo. Uma das verdades mais relevantes, mais revolucionárias do Evangelho. A unidade que temos em Cristo Jesus. Gálatas traz isso para nós. Paulo fala aos Gálatas. Agora, o que essa unidade significa na prática? Como deveria ser, irmãos, dentro da nossa igreja? Igualdade de acesso. Diante da cruz, todas as distinções humanas perdem seu valor como meio de acesso a Deus. Judeu ou gentil, grego, escravo ou livre, homem ou mulher, todos são salvos da mesma maneira, pela fé em Jesus Cristo. Todos têm o mesmo acesso ao Pai. Através dele não há cidadão de segunda classe no reino de Deus. Irmãos, todos nós temos acesso ao Pai por meio da fé. Não há cidadão livre, não há negro, não há branco, não há distinção. Todos somos iguais diante do nosso Senhor. O que mais? Uma nova identidade. Nossa identidade primária não é mais definida por nosso gênero, mas por estarmos em Cristo Jesus. Ela não é mais definida pelo nosso status social, mas por estarmos em Cristo Jesus. Não é a nossa nacionalidade. Essa nova identidade transcende e une todas as outras. Somos, antes de tudo, irmãos e irmãs, membros da família de Deus. Todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Que corpo é este? A Igreja Universal do Senhor. A nossa identidade, brasileiro, americano, não faz diferença nenhuma para o nosso Deus. Chamados à unidade prática. Que unidade? Essa unidade espiritual deve se manifestar em relacionamentos reais da igreja. Somos chamados a amar uns aos outros sem acepção de pessoas, a acolher o diferente, a servir uns aos outros e a preservar a unidade pelo Espírito Santo. Conforme está em Efésios capítulo 4, verso 3, preservar a unidade. Irmãos, nós somos chamados para preservar a unidade, para nos unir, não para separar. Se alguém separando na igreja, cuidado, tome cuidado, tenha atenção, porque o Evangelho é união, é amor, é paz, é graça, é bondade, benevolência, domínio próprio, mansidão, é isso que é o Evangelho. Cuidado com quem está dividindo, porque divisão traz outras dificuldades que nós vamos falar outro dia em um outro vídeo. Qual o outro propósito de sermos um em Cristo? Testemunhar ao mundo a unidade visível e amorosa da igreja
apesar de sua diversidade, é um dos testemunhos mais poderosos para um mundo fragmentado. Olha isso, irmãos. A nossa unidade, ela tem que ser um testemunho para este mundo fragmentado que nós estamos vivendo. Vamos abrir a Bíblia rapidinho, João 17, 21. Olha o que diz aqui, ó. João 17, 21. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, Jesus está falando da unidade. Pai, para que o mundo creia. Jesus está orando por nós, pelos seus discípulos, por mim e por você. E ele diz, Pai, para que o mundo creia que eu e ti somos um, que eles também sejam um conosco. A unidade que ele quer de nós, irmãos. Ele não quer uma igreja dividida. Igreja dividida ao mundo. Ele veio para nos unir. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida nele, abundante, em união, unidade. Ela demonstra o poder conciliador de Cristo. É para isso que a igreja vive. O testemunho. Somos um em Cristo. Essa não é apenas uma doutrina bonita, mas uma realidade que deve transformar nossas atitudes, nossos relacionamentos e forma de vivermos em comunidade. Irmãos, a união deve ser a forma que nós devemos viver em comunidade. Não é só dentro da igreja, na comunidade cristã, ali na hora do culto, não. É muito lindo ver o culto acontecendo, mas e depois dali? Nós precisamos viver isso, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Viver a união em Cristo. Vivermos diante do Senhor, porque Ele veio buscar e salvar. De forma que não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Irmãos, este versículo é um dos pilares da teologia sobre a igualdade e a unidade. Paulo, ele está escrevendo aos Gálatas para combater divisões baseadas na lei, em tradições culturais, né? A essência da mensagem é que, diante de Deus, as barreiras sociais, éticas e de gênero que o mundo utiliza para criar hierarquias perdem sua força. E nós não vamos criar muros, vamos criar pontes para unir gregos, gentios. Vamos criar pontes para unir homem, mulher, macho e fêmea. Vamos criar pontes para unir quem é servo e quem é livre. Porque o mundo está aí dividindo. Barreiras foram criadas. Quebra das barreiras éticas, judeu ou grego. A salvação não é privilégio de um povo, mas é acessível a todas as nações. Irmãos, a salvação é para todos, independente da língua que a pessoa fala. A igualdade social, servo ou livre, é isso que Jesus veio trazer. No reino de Deus, o status econômico ou a posição na sociedade não definem o valor de uma pessoa. Seja ele um empresário ou um faxineiro, seja ele o dono de um banco ou simplesmente um mendigo, morador de rua. Todos têm acesso, todos somos livres em Cristo Jesus e precisamos nos unir para podermos entrar no reino dos céus. A unidade de gênero, macho ou fêmea, homens ou mulheres, possui a mesma dignidade e acesso à herança espiritual em Cristo. Que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações, porque nós precisamos nos unir ao Senhor Jesus. Santo Deus, Pai eterno, eu te dou graças, Senhor, porque Tu nos tornou livre, Pai. Tu nos deu livre acesso, Senhor amado, à Tua salvação, através da Tua morte, Senhor Jesus. Pai amado, eu te peço
que o Teu Espírito Santo nos conduza a essa unidade, que possamos entender, Senhor, que Tu quebrou todas as barreiras, todos os muros, todos os empecilhos, Senhor, Tu lançou por terra, de maneira que nós temos acesso à Tua presença. Senhor, que nada nos separe do Teu amor e da Tua graça, que possamos transpassar, Senhor, estas barreiras no poder do Teu Espírito Santo, amando uns aos outros, buscando a unidade uns com os outros, independente de raça, independente da cor, independente da língua, independente, Senhor, de ser homem ou mulher, pois já não existe mais diferença nenhuma, pois Tu nos chamou a todos para o Teu reino. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de dar ali a tua mensagem, manda ali a tua mensagem para nós. Que Deus te abençoe e dê o seu like. Fica na paz do Senhor.